Vamos falar agora sobre o arcanjo. Ó, o arcanjo. Na Bíblia, só existe um ser sendo arcanjo, que é Miguel. Não existe outro arcanjo na Bíblia. Não foi mencionado. Em nenhuma parte da Bíblia, arcanjo. A Igreja Católica, ela afirma que há 7 arcanjos. Entre eles, Gabriel. A Bíblia em nenhum momento chama Gabriel de arcanjo. E ele não tem as mesmas características que Miguel. Entendeu? O arcanjo, ó, ele aparece ser um anjo poderoso. Quando é mencionado o Miguel, ele aparece como um anjo poderoso, que possui uma função de liderança. Ó, vamos ver Apocalipse. Abra aí, Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, no versículo 7. Quando nós lemos o Apocalipse 12, nós vamos ver aqui a batalha entre Miguel e o dragão. O texto bíblico deixa claro que o dragão é Satanás. Lá no verso 9, se eu não me engano, vai falar que o dragão é a antiga serpente, o diabo, Satanás. E aqui no verso 7 fala assim, ó: então estourou a guerra. Na sua Bíblia está o quê? Peleja, batalha, houve guerra. Houve guerra, houve batalha no céu, não é isso? Então, em algumas Bíblias vai falar, houve guerra no céu, houve batalha no céu. Na minha fala, então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos, olha só. Então, Miguel tem anjos que servem Miguel. Miguel e seus anjos. Miguel e seus anjos. Miguel é uma autoridade perante os anjos. Então, ele é maior que os outros anjos. Ele é um líder, né? Então, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Aí diz aqui, ó, também o dragão e seus anjos. Ou seja, o dragão também, olha aí, ó, ele está agora na mesma função que Miguel. Se Miguel tem anjos subordinados a eles, o dragão agora tem anjos subordinados a ele. Quem é esse dragão? Aqui, ó. Também o dragão e seus anjos lutaram. Olha o verso 8. Mas não conseguiram ser vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E o verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. Vejam? Então aqui claro. Está claro aqui que está falando da batalha no céu, onde Satanás conquista alguns anjos, a terça parte dos anjos, e ele se rebela contra Deus. Agora, o Satanás, ele se coloca como líder dos anjos, rebelados. E os outros anjos têm um líder, que é Miguel. Então só poderia ter um líder no céu. Esse líder era Miguel. Por que não fala aqui que os outros líderes, todos os arcanjos, se reuniram, pegaram todas os anjos e batalharam contra o dragão? Não, somente Miguel. Outra característica aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4,16. Aqui diz assim, ó: porque o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. O arcanjo é o líder que fala, ó, vamos. Ele que dá a ordem, tá? A voz do arcanjo. Mesmo a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Outra característica aqui que o Miguel, ele tem, Judas 9, ó. Aperta o Apocalipse. Ó. Isso.
Contudo, olha o que diz aqui, ó. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Então veja, Miguel, ele aparece toda vez em combate. Percebeu? Ele está sempre aparecendo em combate contra o diabo. Ele viu lá em Daniel, né? Então você pode ver, ó, dos anjos maus havia uma hierarquia. Somente Satanás confrontava os anjos de Deus. Tá vendo? Era sempre Satanás, o diabo, que estava ali na frente. E do lado de Deus era sempre Miguel. Quando vinha confronto entre o bem e o mal, era sempre Miguel de um lado e Satanás do outro. Então, se a vontade de Satanás era chegar ao trono de Deus, ser igual a Deus, ele imita em todos os aspectos. E aqui ele está se colocando como líder dos anjos do mal, no lugar de Miguel. Ele quer usurpar o lugar de Miguel. Miguel era o chefe dos anjos. Outra característica aqui. Daniel, ó, eu mencionei isso, agora vamos ler. Daniel capítulo 10, ó, versículo 13. O que diz aqui, ó? Mas o príncipe do reino da Pérsia. Lembra que eu falei? Eu mencionei para vocês aqui. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel estava sempre em confronto contra quem? Contra Satanás. Esse príncipe da Pérsia aqui, ele era o príncipe terreno, né? Da Pérsia mesmo, que ia guerrear contra a Babilônia. Só que esse rei da Pérsia, esse príncipe da Pérsia, ele estava simbolizando o próprio Satanás. Então, o anjo Gabriel aqui, ó, o anjo Gabriel, ele não pode ser um arcanjo. Não é mencionado que ele é um arcanjo, mas as pessoas consideram ele um arcanjo, porque ele não conseguiu resistir ao rei da Pérsia. Precisou vir Miguel socorrê-lo, ó. Vamos continuar lendo aqui, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Veja? Então, o Miguel, ele vem para socorrer Gabriel. Depois você lê o verso do capítulo todo, 10, e você vai ver que ele está falando exatamente esse contexto, né? Eu queria ler com vocês também aqui o capítulo 12. Só virar uma página, ó. Capítulo 12, versículo 1. Neste tempo se levantará Miguel. Quando fala neste tempo, está falando do tempo do fim. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, né? O defensor dos filhos do povo de Deus. Não tem outra pessoa, outro ser com a característica de proteger os filhos de Deus, de dar essa proteção, de salvar, de guerrear contra Satanás. O defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado inscrito no livro, aqui no livro, né? A gente sabe que é o livro da vida. Quem é que vai salvar? Miguel. No Novo Testamento, quem é que vem salvar? Quem é que vem nessa terra para nos salvar? Jesus. Veja. Jesus, se você olhar todas as características do Antigo Testamento,
fala sobre o Messias. O Messias, ele é o Cordeiro que viria, morreria em silêncio, sofreria por todos, seria rejeitado por todos. O Cristo, o ungido, o grande príncipe da paz. Veja, tudo isso era características do Messias. O Messias vem como Jesus. Jesus era o Messias. É as mesmas características dadas a Miguel. Miguel era o único que poderia salvar o povo de Deus das mãos de Satanás. Jesus é o único que pode nos dar a salvação. Por isso nós acreditamos que o arcanjo Miguel, ele é a representação de Jesus antes de vir e se encarnar como filho de Maria. Antes dele ser encarnado aqui na terra, ele era Miguel. Então ele se rebaixou, ele deixou a sua posição como príncipe dos anjos, como o líder maior, como o filho de Deus, o grande príncipe. Ele veio nascer aqui como uma criança inocente. Ele deixou de lado, não que ele deixou de ser Deus, mas ele deixou os privilégios da sua divindade para sofrer como homem aqui na terra. Por quê? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Precisava Jesus vir morrer. Vamos falar ainda mais sobre isso mais para frente, tá?